Como eu gostaria que tivessem me contado isso quando eu comecei a me alimentar saudável. Hoje eu vou te contar o que eu faria a partir da minha perspectiva, já vivendo nesse mundo há mais de 10 anos, me alimentando saudável e treinando também há mais de 10 anos. Então, a perspectiva de uma pessoa que já errou muito, que já passou por esse caminho que provavelmente vocês estão trilhando agora, e que gostaria de ter ouvido isso antes para não ter passado por vários erros que eu cometi durante a minha jornada. Pode ter certeza que esse conteúdo vai fazer a sua jornada se tornar muito mais leve e muito mais fácil. Meus amores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou a Luísa Teixeira e ajudo vocês com dicas de alimentação saudável e rotina fitness também. Bom, quem aí já tentou comer saudável e não conseguiu manter? Pode deixar escrito aí nos comentários, porque eu tenho certeza que todo mundo já cometeu esse erro. Eu já cometi esse erro de sempre prometer que eu vou comer saudável, que eu vou mudar minha alimentação e passa 2 dias, não dura, não persiste por muito tempo. Mas isso porque normalmente a gente faz errado, e o que eu digo sobre fazer errado? Você não saber a quantidade de alimento que você deve consumir, quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura na sua refeição, quais alimentos de fato são saudáveis e quais alimentos de fato não são. Porque existem muitos produtos hoje no mercado que eles vendem a ideia de que é um produto saudável, mas na verdade eles não são. Eles não são fitness. E o fato é que você não precisa ser formado em nutrição para saber comer. Porque de fato nós comemos todos os dias. Então você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento sobre sua alimentação e sobre o que você consome, né, durante o seu dia. Então pode ser que muitas vezes você coma demais ou coma de menos, e aí você vai acabar entrando num descontrole, numa compulsão alimentar. Ou quando você for se alimentar, você vai querer comer muito acima. Então você nunca vai ter um controle sobre a comida, vai sentir que isso é sempre muito sofrido. Agora, por um outro lado, além da gente não saber comer, a gente tenta as estratégias erradas. A gente acaba indo pro tudo ou nada, aquela intensidade. Aí acaba que não é sustentável. Aí começa a fazer cortes, restrições, tenta ser perfeito, mas nada disso vai acabar funcionando. Então hoje eu vou te contar 8 coisas que vão te ajudar a começar uma rotina de alimentação saudável e a manter ela, para que ela seja de forma sustentável, para que ela se prolongue por um bom tempo. Não só prolongue por um tempo, mas que você consiga manter ela na sua rotina a partir de agora. E outra coisa, você não precisa de estratégias mirabolantes, você precisa de estratégias simples e práticas. Primeiro, eu começaria pequeno. Primeiro porque é melhor começar pequeno do que você não começar. A gente tem a ideia errada de pensar que só vai valer a pena se a gente fazer uma reviravolta, mudar totalmente, né, o nosso cenário. Tem muitas pessoas que elas deixam, por exemplo, de praticar exercício por pensar que se você tirar 20 minutos do seu dia não vai ser o suficiente para você de fato exercitar, se movimentar. Mas é muito melhor que você comece pequeno, esses 20 minutinhos, do que você tente já começar com 1 hora e não consiga sustentar isso, não consiga manter isso por muito tempo. Então, eu aconselho que você comece pequeno, para aí sim você tomar gosto, você entender os benefícios disso para o seu corpo, porque você vai sentir isso de fato na pele. E aí sim você consegue aumentar, né, escalonar esse prazo. Você de fato acha que 20 minutinhos no dia não é melhor do que nada? Ou, por exemplo, ler uma página de um livro é melhor do que não ler nada? Vamos supor que, por exemplo, tem um livro que tem 100 páginas. Se você ler uma página por dia, em um ano inteiro você vai ter lido 3 livros. Então, se você ler 2 páginas por dia, você tem noção que você vai ter lido 6 livros no ano? Então, você tem noção que o pequeno, ele faz, sim, total diferença na sua vida? Então, de fato, a gente precisa desse pequeno. Comer uma fruta por dia, começar a alimentação saudável da forma que você consegue. Porque, nossa, eu não como uma fruta por dia. Começa a comer uma fruta por dia. Não vai fazer tanta diferença assim na sua rotina. Ah, eu não como vegetal. Come um vegetal. Começa por um. Começa pequeno e depois você escalona. É o básico que funciona, não é o mirabolante. E de verdade, o nosso cérebro ele não tem capacidade de assimilar grandes mudanças. Então comece pequeno e assim você consegue evoluir com o passar do tempo. E são elas que são sustentáveis. A segunda coisa que eu faria é ter proteína em todas as refeições. Sabe o que acontece quando você não coloca proteína em todas as suas refeições? Você acaba sentindo muita fome, ou uma fome antes do horário que você deveria sentir. Dentre os macronutrientes que são carboidrato, proteína e gordura, a proteína é a que tem a digestão mais lenta dentro do nosso organismo. Então a proteína ela acaba sendo digerida muito mais lentamente, fazendo com que ela fique ali no nosso estômago por muito mais tempo e dando essa sensação de saciedade. Fora que é importante comer proteína fracionada nas nossas refeições,
se a gente quer ganhar massa muscular, ou seja, crescer caso você faça uma musculação ou treine em casa mesmo. Se você quiser ganhar músculos, você precisa consumir a proteína porque é ela que vai ser a fonte, né, dos seus músculos. Então a regra é clara, em todas as suas refeições tem que ter proteína. Então você vai colocar um carboidrato ali, um macarrão, um arroz, uma tapioca, um cuscuz, coloque também a proteína, que seja ela um ovo, um frango, um peixe, uma carne vermelha, um queijo, até mesmo soja ou whey protein. Terceira coisa que eu faria, não eliminar nada, e sim adicionar. Porque quando a gente fala, eu não vou comer mais isso, vou eliminar isso, vou parar de comer isso, a gente entra no modo de alerta, de meu Deus, vai ser sofrido, vai ser horrível, nunca mais vou poder fazer tal coisa. Então eu não pensaria em cortar, e sim em adicionar coisas que eu não fazia antes, que eram importantes, e que agora eu vou adicionar na minha alimentação. Assim como eu disse anteriormente, eu vou adicionar uma fruta, uma verdura, vou começar a fazer pelo menos 20 minutinhos de exercício físico, nem que seja em casa. E aí, naturalmente, aquelas coisas que elas não são saudáveis, elas vão deixar de fazer sentido na nossa vida. Por exemplo, eu não vou cortar a pizza, mas eu vou adicionar fruta e proteína nas minhas refeições. E treino. Então, vamos supor que você comeu certinho, né? Se alimentou, comeu a fruta, comeu a verdura, treinou. Aí você chega em casa e pensa, eu não vou comer aquela pizza, não faz sentido. Eu mantive uma alimentação saudável, uma rotina saudável, eu tô me esforçando, né? Demandando energia para aquilo. Você meio que vai naturalmente comer outra coisa, não vai fazer mais sentido a pizza ali. Então quando a gente proíbe, quando a gente restringe, a gente coloca muito nossa atenção ali. Porque é aquela frase, né? O proibido é mais gostoso. Então o ideal não é eliminar, é sim adicionar. Mas mais uma vez, para de achar que se você não fizer perfeito, se você não tiver nenhuma ideia mirabolante, se você não começar com intensidade, se você não fizer nada assim muito grandioso, não vai fazer efeito, porque vai fazer efeito. Quarta coisa, eu faria assim uma limpa visual na minha cozinha. Tanto tirar de casa, dar para alguém coisas da alimentação que eu não quero mais consumir, que a nossa visão, o nosso ambiente é o maior catalisador dos nossos hábitos. Então o negócio tá ali, então ele fica me coma, e você não consegue se concentrar naquilo ou não consegue se desconcentrar daquilo. Você fica com a necessidade de acabar consumindo. Mesmo quando de fato você não quer consumir aquilo naquele momento, você fica com aquilo na sua cabeça, pensando, nossa, eu quero, tem aquilo pra comer, eu quero. Mas na verdade às vezes você nem quer. Você acaba querendo descontar as emoções naquilo. E quando eu digo emoções, às vezes você trabalha de home office, então você, nossa, vontade de sentir aquela recompensa, eu mereço comer aquilo. Então evite ter na sua despensa, na sua cozinha, nada que vai te fazer sair desse foco. Até porque se tiver ali, a gente vai comer. E às vezes só de você tirar da sua visão já ajuda. Ao invés de você ter pacotes de biscoito, salgadinho ou esses alimentos muito industrializados assim facilmente na sua visão, coloque eles escondidos dentro do armário, longe daquilo que você consegue ver a todo momento, que vai facilitar muito também para você não consumir. E deixa eles de forma mais difícil de alcançar também, por exemplo, dentro de um armário alto, que você vai precisar pegar uma cadeira para você subir e alcançar o que você está querendo. Mas é importante também você ter o discernimento de qual tipo de alimento você consegue saber que ele está ali. E mesmo assim, não consumir só de forma visual, assim, sem estar vendo ele, você consegue não ficar pensando nele o tempo inteiro. Dos que você não consegue fazer isso, porque tem alguns que mesmo que você esconda visualmente, você fica com o pensamento que ele tá ali e que você tá com vontade de comer. E do mesmo jeito, você tem que ter as coisas saudáveis facilmente à sua vista, na sua bancada, uma fruta, alguma coisa que você coma ali, que seja fácil de você consumir e que vai te ajudar a olhar visualmente para aquilo e consumir. A quinta coisa que eu faria seria pensar sobre as minhas refeições e planejar também as minhas refeições. A gente muitas vezes fica no piloto automático, deixando a vida nos levar, mas caramba, você sabe mais ou menos como vai ser a sua rotina, por mais que o seu dia amanhã seja um pouco atípico, normalmente existe um padrão, você já sabe como as coisas funcionam. Então pense como será a sua refeição caso você vai ter um dia típico ou até mesmo o seu cotidiano. Por exemplo, eu vou sair, será que lá tem um self-service por perto? Será que eu preciso levar uma marmita, uma fruta? Por quanto tempo eu vou ficar lá? Quantas refeições eu teria que comer ou eu vou sentir fome durante o tempo que eu vou estar lá. E a maior parte dos nossos dias a gente tem uma vida rotineira, com planejamento, sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, normalmente a gente tem previsibilidade. Você sabe onde você trabalha, o
que você vai fazer, que horas você entra, que horas você sai. Então planeje como vai ser a sua alimentação da sua semana, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Pode ser que você tenha um trabalhinho ali para você planejar a sua semana, por exemplo, mas tenho certeza que vai ser um alívio quando chegar nos dias e já estiver tudo planejado, as refeições pesadas, divididas já com as suas proteínas do seu dia. E talvez isso seja mais difícil no começo, mas passando um tempo você acaba entrando num piloto automático, que isso acaba se tornando normal, faz parte da sua rotina. 6. Eu leria os rótulos dos alimentos. Eu sei que dá preguiça, mas você não vai precisar ler todos os rótulos todos os dias. Uma vez que você der uma olhadinha ali nos rótulos do iogurte, por exemplo, você já vai saber mais ou menos qual você deve consumir e qual você não deve consumir. Qual a marca que você deve consumir e qual a marca que não deve consumir. Depois que você olhou os molhos de tomate uma vez, você não vai precisar sempre estar olhando os rótulos. Aí quando você for comprar algo novo, aí beleza, você dá uma olhadinha nos rótulos. A questão é que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então tem vezes que a gente até evita de olhar os rótulos. E será que a gente está disposto a não consumir mais aquilo, a não comprar mais aquilo? Por exemplo, você já pegou um rótulo, né, de Doritos, de Negresco, de Traquinas, e leu o rótulo, a tabela nutricional, a quantidade de açúcar adicionado, talvez seja um pouco assustador. Ou, por exemplo, aqueles ovinhos de amendoim. Sei lá, dá uma olhada, porque eu acredito muito que o conhecimento liberta. Então, quando a gente tem conhecimento de fato sobre o que é aquilo, isso acaba freando muito as nossas decisões. E quando você descobre, por exemplo, que durante um treino pesadão você gasta ali, sei lá, umas 250 calorias e você vai no Starbucks tomar um café e um café tem 250 calorias, você fala, o quê? Eu vou gastar todo esse esforço que eu tive em um treino, em uma aula, em algo específico, com um café? Então você acaba tomando decisões muito mais conscientes, né, daquilo que você consome ou não. Então a gente vai freando certas decisões, certos comportamentos nossos. Então quando a gente tem uma noção de quanta caloria tem em um alimento e o quanto a gente gasta num dia, numa atividade física, a gente acaba freando muito essas nossas decisões. Até um outro tópico que eu poderia ter adicionado nessa lista seria buscar conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Então, quando a gente tem conhecimento mínimo que seja sobre a nossa alimentação, sobre a quantidade de calorias, de carboidratos, de açúcar adicionado, a gente acaba evitando muito de consumir alguns produtos que você vê que não valem a pena. Simplesmente pela quantidade de açúcar, simplesmente pela quantidade de calorias e pela quantidade de exercício físico que nós teríamos que fazer para eliminar essas calorias consumidas em um alimento. A 7ª coisa que eu faria é me libertar da necessidade de perfeição. Eu vou dizer que isso acomete mais ou menos 99% das pessoas, só para não dizer que é 100%. Mas fortemente eu diria que seria 100%, porque acho que todo mundo já teve essa sensação de querer fazer perfeito primeiro, para depois começar. E fala sério, ninguém é saudável 100% do tempo. Pensa na pessoa mais saudável, mais fitness que você conhece. Ela não vai ser 100% perfeita, ou 100% das vezes ela vai comer exatamente o que está na dieta dela, o que ela deve consumir. Você acha que ela nunca mais vai comer um brigadeiro, né? Uma pizza, um hambúrguer, uma coxinha, ou ela nunca mais vai ter um dia sem treino? Sabe, isso é uma coisa muito utópica. Então, assim, não foque na perfeição. E a 8ª coisa que eu faria seria ter os meus SOS saudáveis. Que nada mais são do que coisas práticas que vão facilitar a minha vida saudável. Tipo barrinha de proteína, shake de proteína, whey, uma marmita pronta que você pode ter preparado e congelado, ou que você comprou em algum lugar para aqueles dias que você não conseguiu parar para cozinhar, ou para aquele dia que você esqueceu de ir no mercado, ou esqueceu de descongelar a sua proteína. E normalmente a proteína é o mais assim chato, né, de fazer. Mais trabalhoso. Você tem que comprar, descongelar, temperar bem, né, cozinhar. Então o que vai facilitar muito é um outro vídeo que eu já gravei pra cá também, que é frango desfiado, atum em lata, whey, barrinha de proteína, shake proteico. Mas com certeza isso vai facilitar muito a sua rotina para aqueles dias que são mais corridos, que você não tem tanto tempo para preparar, né, a sua refeição. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho nessas 8 dicas de como começar uma vida saudável. Eu queria que vocês contassem aqui pra mim nos comentários o que você faz que facilitou a sua rotina, que te ajudou no início e o que você faz até hoje também. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!